Here we go! Joaquim Correa é jogador do Botafogo e vai para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Olá, Helenos e Helenas! Eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo para vocês aqui no canal do Caboclo. Antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa, eu vou pedir para vocês que deixem seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você escutou. Por apenas um cafezinho, você se torna membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo e ajuda o canal do Caboclo a crescer cada vez mais. Você também recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que já é membro já assistiu e você só está assistindo agora, depois de todo mundo, então não perca tempo. Tem um botãozinho embaixo, clica nesse botãozinho que está escrito Seja Membro e torne-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo, beleza? Você também pode contribuir com o crescimento do canal enviando um Pix para minha chave de Pix, que é canaldocaboclo@gmail.com. Você deixa lá sua sugestão, sua contribuição, sua crítica, sua pergunta, o que você quiser, e eu faço questão de ler aqui, tanto nas lives quanto nesses conteúdos aqui que eu faço que são gravados. Eu preciso pagar, inclusive, 2 Pixes que me foram enviados na última live que eu fiz, porém, eu não consegui lê-los a tempo de fazer o comentário ao vivo aqui, porém, eu vou cumprir a promessa que eu fiz, eu vou pagar aqui agora, tá? Os comentários, os Pixes aqui dos 2 amigos que mandaram. O primeiro foi o Valtair Félix, que está dizendo assim: Caboclo, como o Botafogo pode propor a compra do Júnior Santos se ainda sequer recebeu pela própria venda do mesmo? Pois é, Valtair. A questão do Júnior Santos é um pouco complicada, porque o Atlético tem uma dívida com o Botafogo, né, que contraiu essa dívida ao comprar o Júnior Santos do Botafogo. O Atlético está devendo salários, direitos de imagem, luvas, um monte de coisa. Houve uma entrevista com o CEO do Atlético Mineiro, da SAF do Atlético Mineiro, na semana passada, falando sobre a real situação. A coisa lá está complicadíssima em termos financeiros. Já se fala, inclusive, em encontrar um outro investidor para a SAF, talvez os Menin queiram fugir, né, desse imbróglio todo que está se tornando, a dívida galopando. Falam-se, por exemplo, em quase 2 bilhões de dívidas. Na verdade, o Atlético apresenta um valor de 1,3 bilhões. Enfim, é uma dívida muito grande, realmente, e eles estão devendo não somente o Botafogo, como também todo o elenco deles. A questão é que o Atlético não quis negociar. As propostas do Botafogo pelo Júnior Santos foram de empréstimo e foram 2 propostas e eles recusaram ambas. A diretoria do Botafogo e do Atlético Mineiro, as diretorias, né, elas têm um excelente relacionamento. O Botafogo quer manter esse relacionamento muito bom e procura, de maneira amigável, né, digamos assim, resolver a questão do pagamento das dívidas, das parcelas que já deveriam ter sido pagas ao Botafogo. A gente precisa esperar agora até a janela de julho para saber o que pode acontecer, se o Atlético realmente vai querer manter o jogador, se o jogador vai querer permanecer, inclusive no Atlético com todas as dívidas que eles têm com o elenco, e também, né, de repente, né, a gente não pode nunca descartar a possibilidade das 2 diretorias entrarem no acordo e o Júnior Santos, sei lá, voltar para o Botafogo, e aí fica uma parte somente da dívida que fica pendente e o Atlético paga e o resto, por exemplo, sei lá, deixa para lá, não sei. Eu acho que as duas diretorias vão sentar para conversar com relação a isso. Fato é que o Júnior Santos não vem para o Botafogo nesse momento, continua como jogador do Atlético Mineiro. O segundo Pix foi do Antônio Max, que fez a seguinte pergunta: Társilo, o que você acha dessa aproximação Textor e o grego, que é o Marinakis, né, dono do Nottingham Forest? Acha que ele pode pintar aqui no Botafogo? Não sei, cara. Provavelmente, essa negociação dos 2, né, envolve muita coisa, né? Se eu não me engano, havia empréstimo, se eu não me engano, da Eagle com o Marinakis também, e é muito comum esses caras se reunirem para fazer negócios, né? Daí a dizer que ele pode vir, se eu não me engano, investir no Botafogo, seria um salto muito grande, seria uma conjectura muito grande. A gente sabe que o Marinakis tem interesse no futebol brasileiro, cogitou a compra da SAF do Vasco, porém parece que ele desanimou, né? Deixou de lado por causa dos embrólios jurídicos que ainda
ocorrem, né, acerca da SAF do Vasco. Ele também tem um entendimento de talvez investir na base do São Paulo, né, de assumir talvez a base do São Paulo, que é o CT lá de Cotia, e seria um investimento em que ele talvez contrataria, compraria e investiria numa das melhores bases do Brasil, né, que revela muitos jogadores o ano todo. Agora, todo mundo sabe que o Botafogo, o calcanhar de Aquiles do Botafogo é investimento na base. Talvez, né, Textor possa sentar com ele e fazer algum tipo de conversa, algum tipo de entendimento. Eu estou falando aqui só de opinião, tá, gente? Não tem informação nenhuma com relação a isso. Nem se animem com relação a isso, porque é uma coisa que está muito assim em quatro paredes. É uma coisa que, se estiver acontecendo, vai estar acontecendo realmente naquelas conversas ali muito privadas entre eles, tá bom? Mas que não seria uma má ideia um investimento dele na base do Botafogo e, obviamente, ele ter a preferência, né, na transferência dos jogadores gerados ou criados na base do Botafogo. Por mim, eu acho que seria uma excelente notícia, um excelente negócio, né? Enfim, o que a gente precisa é fortalecer realmente a base do Botafogo o mais rápido possível, tá bom? Estão pagos aí o Pix. Peço desculpas aos dois amigos por não ter lido o Pix de vocês durante a live. Prometo que isso não vai mais acontecer. Sempre vou conferir se ainda tem Pix antes de terminar a live, tá bom? Obrigado aí pelo apoio de vocês. A grande notícia fica por conta da assinatura do contrato do Joaquim Correa. O anúncio foi feito pelo Fabrício Romano. Quem não conhece, Fabrício Romano é um jornalista italiano, talvez o mais bem informado do mundo, o cara que tem contatos com todos os agentes que você possa imaginar no futebol, e quando ele dá o "here we go", ou "aí vamos nós", né, ou "aqui vamos nós", é porque o negócio realmente está fechado. Joaquim Correa assinou o contrato com o Botafogo e vai se encontrar com o elenco do Botafogo, vai se apresentar ao Botafogo nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? O Botafogo conseguiu desfazer um imbróglio junto à Internacional de Milão, né, que estava dificultando demais a saída do jogador. A questão é, com a chegada de Joaquim Cruz, a gente tem agora um elenco bem mais encorpado e o Botafogo fecha, na verdade, 5 contratações para o Campeonato Mundial, né, para a Copa Mundial de Clubes, né? Tem um goleiro que foi contratado e também os zagueiros. O zagueiro Pantaleão, tem o Montoro, Álvaro Montoro, que é o meia, que foi contratado também para jogar pelo Botafogo, o Arthur Cabral e agora o Joaquim Correa, né? Bom, a gente pode dizer que o Botafogo se reforçou muito bem para o Mundial e ainda tem a próxima janela, a janela do meio de ano, onde o Botafogo finalmente vai dar aquele toque final no elenco para que a gente possa disputar também os campeonatos que a gente ainda permanece vivos e muito vivos no segundo semestre. Eu quero mostrar para vocês quais são as possibilidades para esse Mundial que o Botafogo vai ter de escalação e de formação de estratégias, na verdade, de variação de estratégias agora com a chegada do Joaquim Correa. Está aqui na tela para vocês. Essa formação aqui talvez seja uma das primeiras formações ou uma das formações base, levando-se em consideração que o Joaquim Correa esteja já disponível para jogar, tá? O Botafogo pode começar com o John Barbosa, né, que provavelmente já vai estar recuperado. O Gregory, que ainda permanece no Botafogo, embora o assédio do Arraian vá se intensificar nos próximos dias, mas como a gente está falando aqui da Copa do Mundo, ele vai jogar a Copa do Mundo pelo Botafogo. Eu não acredito ainda no retorno do Bastos, né, pelo menos para começar jogando, pelo menos nos primeiros jogos, porque eu acho que o Bastos, ainda voltando de contusão, não reúne as melhores condições para jogar. O Pantaleão, muito provavelmente, vai poder intercalar com o Jair, mas também resta dúvida, né, sobre a condição física que o Pantaleão chega. A gente precisa levar em consideração que o Pantaleão ainda não fez nenhum treino, né, com o elenco do Botafogo. Então, é muito possível que o Renato Paiva mantenha a zaga com Jair e Barbosa. E Gregory, né, como o primeiro volante. Como segundo volante aqui, ele deve utilizar, obviamente, o Marlon, né, Alex Telles e Vitinho. E aqui, o trio atrás do Igor Jesus, que ainda deve começar jogando como o principal centroavante do Botafogo, embora o Botafogo já tenha a contratação do Arthur Cabral, que vai também se encontrar com o elenco, né, nos Estados Unidos. A gente pode ter a presença do Joaquim Correa, do Savarino e do Arthur. Não se apeguem muito, né, à posição que eu estou colocando eles aqui,
Isso aqui é só para efeito de escalação mesmo, porque tanto o Joaquim Correa quanto o Savarino são jogadores que podem sempre estar mudando de posição, inclusive até o próprio Arthur também mudando de posição, né, para que o ataque do Botafogo ganhe cada vez mais mobilidade. Quando eu falo aqui, Savarino mudando de posição com o Joaquim Correa, você vendo o Savarino aqui mais pelo lado esquerdo, ou então o próprio Joaquim Correa caindo mais pelo lado esquerdo também, é porque o Joaquim Correa, ele é um jogador muito versátil. Ele pode tanto jogar como um falso 9, né, justamente ocupando aquela função que o Igor Jesus vinha ocupando quando o Botafogo jogava no 4-4-2, com 2 centroavantes, e ele também pode jogar um pouco mais caindo para a esquerda, e ele também pode jogar um pouco mais caindo pela direita. É um jogador que ele pode fazer as 3 posições, talvez até as 4 posições no ataque, ou seja, ele é muito versátil. Agora, chama atenção o fato dele ter sido cortado da seleção argentina, que foi campeã, e ele ter cedido lugar ao Almada, por contusão, né? E para ele ter cedido lugar ao Almada, é porque a faixa de atuação do Joaquim Correa e do Almada são muito parecidas, tá? O Joaquim Correa é um jogador que ele não fica simplesmente esperando bola. Ele é um jogador que ele participa tanto da construção da jogada, quanto da criação, né, das jogadas na parte ofensiva. Lembrando que construção e criação são fases distintas do jogo. Construção diz muito mais respeito à saída de bola e como você faz para chegar com a bola no campo de ataque. E criação diz respeito à maneira como você vai encontrar as diferentes situações de finalização. O Joaquim Correa ele tem qualidade para participar de ambas. Então, no momento da construção, vai ser muito possível a gente ver o Botafogo trabalhando de uma maneira muito parecida que trabalhava na época de Arthur Jorge, com 2 jogadores, inclusive, apoiando a saída de bola dos 3 aqui, dos três defensores, né? Nesse caso, Barbosa, Jair e Gregory, e, ao mesmo tempo, no momento da criação, o Joaquim Correa, é um jogador muito associativo também, jogador que sempre tende, né, a apoiar muito a função do Igor Jesus, e principalmente um jogador como o Igor Jesus, que não tem essa característica de ser um centroavante afundado dentro da área, é um jogador que sai muito, né? Sempre sai muito da área para participar das jogadas, na criação das jogadas, ele sempre arrasta um dos zagueiros com ele, e é justamente nesses espaços que o Joaquim Correa pode aparecer, sempre fazendo o facão, assim como o Arthur também pode sempre se aproveitar muito disso, o próprio Savarino também pode sempre se aproveitar muito disso. Tá? Agora, caso o Renato Paiva opte por uma formação, inclusive, que seja mais forte fisicamente, ele pode, né, em algum momento do jogo, ou então, dependendo do adversário, né, se ele precisar de mais força física, não contar com o Arthur e contar com Arthur Cabral. Tá? Nesse caso, com o Arthur Cabral, ele teria o Igor Jesus fazendo mais, né, essa flutuação de segundo atacante atrás do Arthur Cabral, juntamente com o Joaquim Correa e juntamente com o Savarino. Lembrando, se você tem uma formação como essa, Joaquim Correa, Igor Jesus, Arthur Cabral, você tem 3 jogadores aqui com muita força física e que ajudam demais na pressão em cima do adversário. O Arthur Cabral é um jogador que sempre persegue muito a saída de bola dos defensores adversários. É um jogador que, notavelmente, sempre rouba muita bola no campo de ataque, e o Joaquim Correa também, com o tamanho que ele tem, com a força que ele tem, pode dar para o Botafogo muita força, muita pressão em cima da bola, principalmente na pressão pós-perda, que eu sempre menciono aqui, que é um ponto que, na minha opinião, continua sendo um ponto um pouco fraco do Renato Paiva, embora tenha melhorado bastante. Mas pelas características físicas desses jogadores, o Botafogo ganharia muito nesse sentido, com a pressão mais alta, inclusive também podendo fazer uma pressão mais forte com jogadores de muito mais força. É possível também, né, que numa formação como essa, quando você tiver Savarino, Arthur Cabral, Igor Jesus e Joaquim Correa, você tenha menos profundidade. A gente sabe que o Alex Telles é um excelente jogador em termos de bolas paradas e termos de bolas cruzadas também, mas não tem sido um jogador, notavelmente,
que chegue até o fundo do campo. E com a chegada do Joaquim Correa, também um jogador que provavelmente não vai... o jogador que vai ser sacrificado, na verdade, para que o Joaquim Correa possa entrar no time é o Cuiabano, que vem jogando justamente nesse lado aqui, pela esquerda. Se descobriu nesse ponto aqui, né, nessa posição, por ser um jogador muito forte, talvez o único jogador que tem uma característica mais de arrasto e que também finaliza muito bem de fora. Agora, se a gente jogar numa formação como essa aqui, né, com os 4 atacantes aqui que eu estou mencionando, Joaquim Correa, Igor Jesus, Arthur Cabral e Savarino, é uma possibilidade você ter o Cuiabano para que você consiga chegar com mais facilidade no fundo, né, e dar essa opção também de arrasto, já que o ataque aqui não vai ter muito essa opção. E, obviamente, que você sempre tem também a possibilidade de contar com outros jogadores que podem muito bem dar para o Botafogo um balanço melhor quando a gente enfrentar talvez adversários mais fortes, como é o caso do PSG, né? Enfrentando o PSG. Eu, particularmente, não acredito que o Renato Paiva vá fazer isso, e inclusive não acredito que ele tenha mais motivos para fazer isso, tá? E eu não estou falando isso com arrogância, com soberba, mas eu acredito que a formação com com 3 volantes, né? Como ele chegou a utilizar em alguns momentos, abrindo mão, por exemplo, de, sei lá, de um atacante, né? Jogando mais ou menos dessa forma aqui, ó, com Gregory, Marlon e Alan, eu não acredito que ele vá utilizar mais essa formação com 3 volantes. Por que ele utilizava a formação com 3 volantes? Porque os homens de frente que ele tinha antes da chegada do Joaquim Correa eram homens, né, na verdade, que tinham pouca força na marcação. Se você joga com Savarino, Santi, Igor Jesus, se você joga com Arthur, por exemplo, também você acaba tendo pouca força na marcação. São jogadores pequenos, são jogadores baixos, né? Agora, com a chegada do Joaquim Correa, jogador de 1,88 m, tá? Dificilmente você vai precisar utilizar mais um volante para poder compensar essa falta. Todo mundo sabe que o Mundial vai servir para o Botafogo muito mais como uma experiência, né, de participar de um torneio que, inclusive, é o primeiro torneio teste, né, da FIFA, que é a Copa do Mundo de Clubes. Ela vai acontecer, obviamente, de 4 em 4 anos. O Botafogo tem que se manter sempre competitivo nos campeonatos continentais aqui na América do Sul. Agora, para essa Copa do Mundo, né, eu acho, todo mundo sabe, que, né, a minha opinião, acho muito difícil o Botafogo conseguir se classificar na fase de grupos. Para se classificar, o Botafogo vai ter que, né, vencer, obviamente, o primeiro jogo contra o Seattle Sounders, que eu acho um jogo acessível, mas depois o Botafogo vai ter que arrumar um jeito de arrancar pontos contra o PSG e também contra o Atlético de Madrid, provavelmente ganhando um desses 2 jogos, talvez contra o Atlético de Madrid. Não é uma coisa trivial, não é uma coisa fácil, mas aquela coisa, né? Enquanto tiver chance, se houver pelo menos 1% de chance, eu acho que a gente tem que partir para cima. E as chances do Botafogo de repente, conseguir pontuar contra esses 2 times, com a chegada do Joaquim Correa, com a chegada do Arthur Cabral, com a própria chegada do Pantaleão, as chances aumentam, né? Significativamente? Talvez não, mas aumentam, tá? E a gente aqui, né? A gente está aqui para curtir o campeonato, a gente está aqui para curtir a Copa do Mundo de Clubes, que é uma coisa inimaginável, era pelo menos uma coisa inimaginável para qualquer um de nós alvinegros há pelo menos 3, 4 anos atrás. Então, a parada é a seguinte: vamos curtir, vamos ver esse time jogando. Vai ser um excelente momento também para o Renato Paiva já ir colocando as suas ideias ali para a segunda metade do ano, né, para a segunda parte do Campeonato Brasileiro, para as oitavas da Libertadores, para as oitavas da Copa do Brasil também. A gente ainda pode ter mais algumas perdas no elenco, né? A gente ainda pode, como eu falei aqui, o Gregory continua sendo um jogador muito assediado pelo Al Rayyan, o Arthur Jorge quer contar com ele lá, as chances dele sair são reais, tá? E caso ele saia na segunda janela, né, a janela de julho, na verdade, eu espero que o Botafogo traga alguém que possa, não talvez repor a saída dele com as mesmas características, porque isso é uma coisa muito difícil de se achar, mas que a gente, de repente, consiga amenizar a perda do Gregory, que é realmente um jogador muito importante para o nosso elenco, tá? Mas, repetindo, a chegada de Joaquim Correa
no elenco do Botafogo, também de Arthur Cabral, no elenco do Botafogo, os dois se juntando ao elenco do Botafogo lá nos Estados Unidos, dá para gente uma pontinha de esperança muito legal de que o Botafogo possa fazer bonito na Copa do Mundo da FIFA, que possa deixar todos nós alvinegros orgulhosos, beleza? Quero saber se você concorda, discorda com a minha opinião, deixa aí embaixo sua opinião, seus comentários e não se esqueça de deixa o like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, preço de um cafezinho, e receba em primeira mão esses conteúdos aqui que eu faço para vocês. E se você também quiser contribuir com o crescimento do canal, você pode enviar um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com, beleza? Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.